Boa noite. Que a graça e a paz de Jesus seja com cada um de vocês. Eu estou muito grata ao Senhor pelo convite que eu recebi da irmã Rejane. Muito feliz por estar aqui. Fazem anos que eu vim aqui, estava falando para o pastor Odilon. Quanta coisa diferente, é tão bonito ver o reino de Deus avançando. Como a Rejane disse, eu sou privilegiada por pastorear a maturidade ali da PIB. Eu falo que é um privilégio porque é muito especial pastorear aqueles que já deixaram um legado para nós. Todos nós que estamos aqui desfrutamos de um legado que vocês da maturidade fizeram, plantaram. Então é honroso pastoreá-los, né? Também pastoreio ali as mulheres da igreja, mas eu sempre digo, não me façam escolher, porque a cerejinha do meu bolo são os idosos. Então é uma ameaça santa, né? Então eu estou muito feliz por estar aqui hoje. E quando recebi esse tema, Fortes para Viver as Promessas, nós estamos vivendo um tempo de muita fraqueza em todos os sentidos, não é só fraqueza espiritual, também uma fraqueza física, uma apatia que tem tomado conta da igreja, né? E quando eu falo isso para os idosos lá, eu falo, vocês precisam se fortalecer em Cristo. Eles mandaram um abração para a maturidade, um abraço bem acolhedor. Eu ia trazer alguns, não foi possível por conta da agenda deles e da minha também, foi bem corrido para estar aqui hoje. Mas eu quero compartilhar com vocês algumas curiosidades a respeito dos idosos para o futuro. Nós entendemos que a maturidade ela vem com muitas transformações psicológicas e físicas que vão acompanhando o processo da vida humana. Eu sempre falo, honre a maturidade, porque você está a um passo de lá. Todos nós, a partir do momento que nascemos, nós estamos caminhando para a maturidade. Então, nós precisamos honrar e mudar o olhar do mundo em relação à maturidade. A velhice, eu não gosto de falar velhice, ainda que carinhosamente eu digo para eles, vocês são os meus velhinhos, mas é carinho, né? Então, também chamada de terceira idade, ainda é vista com muito preconceito pela sociedade. Eu percebo uma coisa muito interessante. Todas as leis que eu estudo a respeito do idoso, não é uma lei que leva o idoso à luz. É uma lei que segrega. É uma lei que separa. É uma lei que aparta para o lado. Não uma lei que faz com que eles estejam com todos. Uma lei que lança eles debaixo de um holofote para serem vistos. Só Jesus faz isso. Jesus nos tira das nossas trevas, dos nossos lugares ocultos e nos coloca debaixo do holofote da graça. Isso também com a maturidade. Então, todo esse preconceito que a sociedade ainda faz, gera uma frustração nos nossos idosos. Aquele sentimento de inatividade. A mente está pronta para tudo. Pronta para correr, pronta para subir em árvore, pronta para fazer arte, mas o corpo já não corresponde mais. Então, é uma frustração muito grande, né? Vocês são arteiros? Eu percebi aqui. Eu percebi que vocês são arteiros. Uma das artes mais bonitas que os meus velhinhos fizeram por mim, eu gosto muito de goiaba. Aí, quando a gente olha da nossa janela, ali no estacionamento tem um pé de goiaba. E um dia eu saí na janela, depois de terminar o nosso encontro, tinha uns 10 idosos ali que eles nunca querem ir embora. E eu olhei e falei, meu Deus, aquela goiabeira está cheia de goiaba, que delícia. E se juntaram 5 para mim e falou, nós vamos subir lá e tirar para você. E aí eu fiquei pensando, né, eu não posso frustrá-los. Eu falei, não, deixa para lá, deixa para outro dia. Eles estavam com andadores, com muleta e o outro no braço da cuidadora. E a goiabeira... O primeiro galho estava mais da metade desse painel. Eu falei, vamos deixar para outro dia? Então eu como a goiaba depois. Mas a alegria deles diz, eu vou, você me ajuda, eu subo, eu jogo e você pega. Então a mente está pronta para tudo. Mas o corpo já não corresponde. Não comi goiaba naquele dia, mas foi por puro amor, né?
Billy Graham, o evangelista, disse assim: a velhice não é para os fracos. A velhice não é para os fracos. Então vocês são fortes. Vocês são fortes. Aleluia. É isso aí. Então, quando nós olhamos, contrapondo essa visão, a ONU falou que em 2050, se Jesus não voltar, eu creio que ele vai voltar, cada 4 brasileiros será idoso. E já se fala numa 4ª idade. Já pensou que interessante? A palavra do Senhor, ela anda na contramão do mundo, amém? O que o mundo vai falando, vai criando as leis, vão escondendo, vão afastando. A palavra do Senhor é essa palavra que nos mostra a cultura do céu. Salmo 92:14 diz assim: mesmo na velhice darão frutos, permanecerão viçosos e verdejantes. Eu posso dar testemunho da maturidade aqui dessa igreja. Vocês estão dando frutos, estão fortes, estão verdejantes para a glória do Senhor. E nós temos um tema, né? Nós temos aí fortes para viver as promessas. Eu vou tomar conta aqui do meu tempo, que eu sou batista, né? Então não posso fazer feio, tem que estar no tempo. Tem que tomar cuidado. Josué, capítulo 14, do versículo 6 ao 14. Eu não vou ler os 14 versículos. Eu vou tomar o cuidado de contar a história de forma breve. A história fala que os homens ali de Israel, eles estavam em vários lugares lutando, buscando de Deus a tomarem a terra que era por direito a eles. E 40 anos tinha Calebe, quando Moisés envia ele a Cades Barneia a espiar a terra. E quando ele traz uma resposta, a resposta que ele trouxe era uma resposta boa, animadora. E somente ele, mais um, trouxe uma resposta boa, e todos os outros espias trouxeram uma resposta desanimadora. Então, o Senhor naquele dia tomou conta ali de Moisés, porque viu que Calebe era um homem cheio da graça do Senhor. E ele disse: certamente a terra que pisou o teu pé será tua e dos teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir ao Senhor meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse Calebe dizendo. Ele disse assim: 45 anos são passados desde que essa palavra foi dita por Moisés, andando Israel no deserto, e hoje eu, que era Calebe, me encontro com 85 anos. Deixa eu perguntar, quantos jovenzinhos de 85 anos tem no grupo da maturidade? Levanta a mão. Oh, que lindos! Muito bem, temos Calebes aqui. Glória seja dada ao Senhor. Então, ele foi requerer a terra que lhe era por direito, que lhe fora dada quando ele tinha 40 anos de idade. Lhe foi dada como promessa. Ele não tinha tomado posse da terra, era uma promessa. E passados-se 45 anos, quando a terra descansava naquele período, boa parte da terra já tinha sido dividida, foi dada a todas as 12 tribos, aos levitas também, faltava a parte dele. E a parte dele ele veio requerer de Josué e disse: olha, eu tenho uma parte aí da terra, então me dá a parte que me pertence. Só que a parte que pertencia a ele estava cheia de gigantes. Os Enaquins estavam lá e ele precisou dominá-los, matá-los para conquistar aquela terra. Então, quando nós olhamos a história de Calebe, nós vemos que a idade não foi limitadora para que ele tomasse posse de uma bênção, de uma promessa que lhe foi dada quando ele tinha 40 anos. E ao olhar para esse texto, eu olho e eu me sinto motivada e inspirada a continuar e perseverar nas promessas de Deus.
É claro que quando a gente já vai passando dos 60, 70, algumas coisas que nós estamos esperando que demoram, traz uma certa frustração. E a gente fica se perguntando, quando será que isso vai acontecer? Será que o Senhor mesmo tinha dado para mim uma promessa? Será que foi Ele que falou comigo? Eu não sei se Caleb teve esse pensamento a respeito de Deus. Eu não sei se ele pensava a respeito de Moisés dizendo, será mesmo que nós vamos exterminar com esse povo guerras e guerras e guerras? Nossa, que difícil que está sendo. E chegar aos 85 anos e falar assim, olha, agora eu quero a terra que me pertence. Quando eu olho essa história, eu percebo que quando nós nos tornamos perseverantes nas promessas de Deus, o Senhor também vai mostrar para nós a sua fidelidade. Então, em primeiro lugar, para nós vivermos essas promessas, nós precisamos de uma fé que passe pela prova do tempo. E achei interessante porque o nome do ministério de vocês é o Clube do Tempo. Então, para você tomar posse da promessa que Deus fez para você, você precisa passar pela prova do tempo. Porque o tempo não impede o cumprimento das promessas. Ele nos ensina confiança, o tempo nos ensina confiança, preparação, tratamento, quebrantamento e perfeição. Quando nós esperamos, mas esperamos sem mimimi, esperamos sem murmurar, esperamos sem conversinha boba, então nós vamos nos aperfeiçoar. Nós olhamos a palavra e nós percebemos isso. Números, capítulo 23 e 19, diz assim, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Todas as promessas que o Senhor te fez, se foi Ele que fez, põe a cabeça no travesseiro, baba nesse travesseiro, porque o Senhor vai cumprir cada uma delas. Porque Ele não é homem, Ele não é mentiroso. E eu digo para vocês, irmãos do Clube do Tempo, talvez você já esteja aí cansado, aguardando uma promessa. Se você tem certeza que foi o Senhor que prometeu, permaneça fiel e passe pela prova do tempo. Às vezes nós estamos alcançando a nossa vitória. Eu sempre falo que Jesus manda presentes embrulhados em papel celestial e nós estamos quase pegando o nosso presente e aí nós desistimos. Nós murmuramos, nós falamos algo contra a vontade do Senhor e aí nós perdemos a oportunidade de tomar posse da promessa. 2 Coríntios capítulo 1, versículos 19 e 20 diz assim, pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. As promessas feitas por Deus já tem o sim, já tem o aval dele, já está tudo determinado, porque a parte do Senhor, ela está garantida. A parte que precisa ser feita é a nossa parte, mas a do Senhor sempre já está garantida. Hebreus capítulo 10 e 23 diz assim, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu, ele é fiel. Aleluia! Ainda que esperar cause irritação, nos leve a questionar os planos do Senhor, nós precisamos olhar para o caminho do Senhor e confiar. Isso eu sei que não é tarefa fácil. Assim, o que resta a cada um de nós, não somente da maturidade aqui nessa noite, é firmar a nossa confiança naquele que nunca falha. É esperar com grande amor o tempo de Deus, ser grato pela espera e pela oportunidade que essa espera faz em nós. A espera nos transforma. A Bíblia diz no Salmo 37, 7 o seguinte, descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Tem velhinho aqui que já perdeu a paciência? Quem nunca? Tem mocinhos aqui que já perderam a paciência? Quem nunca?
Não é verdade? Ou melhor nós dizermos, quantas vezes por dia nós perdemos a paciência? Mas quando nós olhamos para a promessa, ele está dizendo, descansa no Senhor e aguarde por Ele, pela resposta dEle, pela palavra dEle, pelo aval dEle. Sabe por quê, queridos? Não importa o que as pessoas falem ao seu respeito, ao meu respeito, não importa as coisas que nós escutamos, a última palavra, a palavra que rege as nossas vidas, ela vem do Senhor. E nós precisamos esperar por Ele, aguardar nele. Então, na prática, eu sei que é uma tarefa difícil. Eu sei, por mim mesma, eu sei que é uma tarefa muito difícil. Principalmente nesse mundo conectado, não é verdade? A gente vive num mundo muito conectado que ele cobra agilidade, atenção, imediatismo nas nossas ações. Nós, vamos falar com os filhos e eles não tiram o olho do celular. Os avós vão falar com os netos e os netos respondem, tá, vou. Então, só assim. Porque esse mundo cobra essa agilidade. E os idosos são de outra geração. Eu acredito que vocês, maturidade, têm visto coisa que vocês nunca viram na vida, não é verdade? Assustador o que nós estamos vivendo na sociedade. Então, nosso futuro não é um caminho de caos e incerteza. Nosso futuro está em Cristo. Então, olha para a eternidade. Olha para a eternidade e avança. Olha para a eternidade e avança. O que nós vamos viver aqui é um tempo de incertezas, de dificuldades, de altos e baixos. E estarmos ansiosos não ajuda em nada. Portanto, aos velhinhos cheirosinhos, nada de ansiedade. Quando quiser ficar ansioso, bora cantar, bora orar, bora falar com Jesus, respira fundo, sai por aí, olha a natureza, deixa Jesus falar com você na natureza. E lança essa ansiedade embora, para viver feliz, para viver mais leve, porque maturidade já não é fácil, né? Os diagnósticos vêm, as dorzinhas, cada dia uma dorzinha extra, não é fácil. Então viver murmurando, você não passa pela prova do tempo. Tem que passar pela prova do tempo. Então, nós precisamos olhar para o Salmo 40 e o verso 1 que diz assim, de novo, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Quem tem gritado para Jesus aí? Socorro, Deus! Nosso Deus não está surdo. Os ouvidos dele não estão agravados, quer dizer que não está tapado, ele está ouvindo. E nós servimos um Deus que se importa. Diga para a pessoa que está do seu lado, o nosso Deus se importa. Quando você estiver passando pela prova do tempo, procura rir das situações difíceis. Procure amar, porque o amor reforça a nossa esperança e a nossa fé. O amor faz isso. O amor olha para nós quando nós preocupamos com o outro, com as necessidades do outro, a gente esquece as nossas tribulações. Não é verdade? Então vamos servir, vamos olhar, vamos abençoar. Provérbios 17, 22 diz assim, o coração alegre é como um bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos. Então, gente, vamos ter o coração alegre, é o remedinho celestial. Você fica faceiro, alegre, e é como um remédio do céu para você. O último texto dessa primeira parte diz assim, Hebreus capítulo 4, verso 16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para sermos ajudados em tempo oportuno. Ter uma fé que suporta a prova do tempo é olhar para esses textos, olhar para a vida de Caleb e pensar em Romanos 8, 28, que diz assim, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O segundo ponto que nós vamos olhar aqui é que para viver as promessas de Deus nós precisamos manter a unção. E eu vi o quanto vocês são ungidos aqui. Mas a unção precisa ser mantida todos os dias. Até o dia que a gente não está muito bem.
2 Coríntios, capítulo 1, versos 21 e 22, diz assim: ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. A eternidade, a eternidade. Ah, queridos, vamos olhar para a eternidade. Então a unção de Deus nos faz vencer em todas as situações, mesmo nas mais difíceis. Quando você passa pela prova do tempo, você faz com que a sua unção permaneça firme. Devemos cuidar muito bem da unção. Ela é inegociável. Em todos os anos que viveu Caleb, antes de ter a promessa, ele manteve forte e guardou a unção da promessa que vinha de Deus. Você já pensou esperar o seu pedaço de terra por 45 anos e enquanto espera você tem que guerrear, tem que matar gigante, tem que comandar um batalhão e tem que manter firme a alegria do Senhor, porque se eles tivessem jururu, eles não tinham vencido, pode ter certeza, porque quando a gente está muito apático, a gente não tem força para nada. Mas eles estavam firmes, então nós precisamos manter a unção, porque a unção nos fortalece, ela nos protege e ela nos dá estratégia para vencer a dificuldade. Ninguém sai igual quando vai para uma conferência com Jesus. Quando você vai dobrar os seus joelhos diante da presença do Senhor, e ali você recebe a unção do Senhor, você recebe a palavra do Senhor, você sai diferente da forma que você entrou. Então nós precisamos manter esse fogo do Senhor aceso no nosso coração. Olha, imagine todos os enfrentamentos vividos por ele. Todas as estratégias que ele teve que acreditar da parte de Josué. Ele tinha que crer. Ele era um homem experimentado em batalhas. Ele tinha que acreditar. E olha, ele precisou olhar para frente e dizer: eu vou receber aquilo que foi prometido a mim, eu vou receber. E aí ele não perdeu a unção. Ele não perdeu essa instrução de Deus. Como filhos de Deus, nós recebemos essa unção, amém? Quem tem unção aí? Não negocie a sua unção. Não negocie a sua unção enquanto passam os anos. Não negocie o que o Senhor te prometeu enquanto passa o tempo. A unção, queridos, ela pode arrefecer. Nós temos que subir a régua da unção, porque as tribulações dessa vida nos tornam crentes apáticos. E nós falamos: não, já vivi demais, estou cansado demais, não vou para a igreja não, clube do tempo, não vou ficar em casa, vou fazer um crochê, eu vou assistir televisão. Ah, não quero andar não, ixi, dá muito trabalho lidar com gente, já lidei com gente a vida toda, ai que preguiça, agora eu estou velho, eu quero viver a vida. Olha, eu não tenho nada contra os passeios, eu amo quando os meus idosos falam: vou passear, vou para a Europa, eu vou para onde que for, eu vou para a praia. Eu falo: vá porque você já trabalhou muito e agora você tem que desfrutar, mas não perca de vista a unção. Aonde nós estivermos, nós não podemos deixar diminuir o nível da unção que nós recebemos. Nós precisamos zelar, cuidar, manter e ter uma vida de intimidade com o Senhor, porque isso é privilégio de poucos. Nós estamos olhando uma sociedade que vai contra valores e princípios da família, que não preza as suas crianças, que não olha para a família com bons olhos e que tem desprezado seus idosos. E a igreja de Cristo precisa ir na contramão, como tem ido, como eu tenho visto aqui em outros lugares, onde estou participando ou ministrando. Eu vejo a igreja de Cristo levantando a bandeira e dizendo: aqui não, aqui nós não negociamos a unção, e não importa o tempo que passe, nós permanecemos fiéis. É isso que nós precisamos. Nós precisamos de olhar esse nível da unção e dizer: não vou deixar baixar a minha unção. Não é por conta da idade que eu vou perder aquilo que o Senhor me deu. Caleb, com seus esforços naturais, não seria capaz de vencer tudo o que ele venceu e aguardar 45 anos para receber a terra que lhe era de direito. O que Deus tem colocado nas suas mãos? O que Deus tem colocado nas suas mãos nesse tempo da maturidade? Quais foram as promessas que o Senhor te fez para esse tempo? Está difícil?
você percebe que você não consegue realizar, não consegue suportar, está muito difícil. Com a unção de Deus, as impossibilidades se tornam grandes realizações. Olhe para isso com carinho nessa noite. Olhe para isso e veja o que o Senhor quer fazer na tua vida. Em terceiro lugar, para viver as promessas de Deus, nós precisamos ter as motivações corretas. E eu já estou terminando. Nós precisamos ter as motivações corretas. Passo pela prova do tempo, não deixo a minha unção abaixar de nível e eu preciso ter a motivação correta. Em todas as nossas ações, o Senhor está olhando a motivação do nosso coração, amém? Às vezes a nossa motivação é agradar o neto, agradar o filho. De repente a gente faz vista grossa para o que é certo, porque a gente quer ter a presença do neto com a gente, quer ter a presença do filho. E o Senhor está checando as nossas motivações. Os olhos do Senhor estão olhando todas as coisas. Então, Caleb mostra na fala dele que a motivação dele não tinha mudado. Ele passou pela prova do tempo e ele permaneceu íntegro. Porque ele diz assim, olha, a mesma força que eu tinha aos 40 anos é a força que eu tenho hoje aos 85. Creia, ele não falava especificamente da força física. Ele estava falando da força da fé que move a vida da gente. Ele estava falando da força da unção, da força da promessa, daquilo que o Senhor fala para nós. Então, essa unção de 20 anos tem que ser a de 40, a de 60, a de 80, a de 100. E você olhar e dizer, aquilo que me moveu aos 20 anos é o mesmo que me move hoje para a glória de Jesus. Aleluia! Ele não falava especificamente da sua força física. Ainda que as gerações passadas com certeza eram mais fortes. Mas ele dizia, a minha integridade, o meu propósito é o mesmo. O tempo prova os nossos corações e as nossas motivações. O nosso coração, às vezes, com a idade, não é mais ensinável, porque a gente acredita que já aprendeu tudo na vida. Deixa eu dizer para vocês com muito carinho, os jovens têm muito para nos ensinar. E os idosos têm sabedoria para ensinar os jovens. Que nenhum jovem dessa igreja torça o nariz para um idoso. Que nenhum jovem afaste um idoso, pelo contrário, adote um vovô, adote uma vovó, diga, eu quero te adotar, a partir de hoje você vai ser minha vozinha. A mima, traz presentinho, traz bênção, abraça, cheira o cangote. Vocês já cheiraram o cangote dos velhinhos? É uma delícia. Eles colocam aqueles colarzinhos de pérolas e vão todas assim chiques. Eu falo que o segundo andar da PIB, às quartas-feiras, é o lugar mais cheiroso daquela igreja. Olha, eu convido vocês, se a Rejane deixar, cadê a Rejane? Pode ir. Qualquer quarta-feira dessa, 14h30, no segundo andar, vocês estão convidados para ver os nossos velhinhos cheirosos lá. Então, o nosso coração precisa ser ensinável. Veja bem, os mais novos, eles têm para nos ensinar. E nós temos a sabedoria para ensinar a eles. Caleb continuava com as motivações corretas. E sabe o que isso fez? Garantiu aos seus descendentes um lugar de bênção. Perpétua. Até o dia de hoje. Perpétua. Porque o coração dele tinha as motivações corretas depois de 45 anos. Vamos olhar o nosso coração nessa noite? O que tem mudado no nosso coração a respeito de Cristo, do reino? A respeito da família? Quais são as coisas que hoje é comum, mas é errado? E a gente fala, a geração de hoje fazer o quê? Nós precisamos continuar nos assustando com aquilo que não está alinhado com a palavra de Deus. Nós precisamos continuar clamando com aquilo que está desalinhado com a palavra de Deus. Então, pode ser que seja comum, mas não é normal. Nós precisamos colocar os nossos olhos. Então, se você permite que as bênçãos da promessa de Deus se cumpram, assim como se cumpriu na vida de Caleb, nós vamos deixar um legado
para os nossos. Olha, veja que lindo, Josué 14:9 diz assim: então Moisés naquele dia jurou dizendo, certamente a terra que pisou o teu pé será tua, dos teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir ao Senhor meu Deus. A perseverança que ele teve, a atitude de Caleb agradou a Deus. Números 14:24 diz assim: porém o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu levarei a terra em que entrou, e a sua descendência a possuirá em herança. Muitos filhos e netos, quantos filhos da maturidade tem aqui? Levante a sua mão. Os filhos e os netos, parentes que estão aqui. Deixa eu dizer, vocês desfrutam de bênçãos que vocês não oraram. Vocês desfrutam de colheita que vocês não plantaram. Vocês desfrutam de bênçãos que vocês não fizeram esforço nenhum, porque alguém permaneceu com o coração na motivação certa. Porque alguém passou pela prova do tempo. Porque alguém não perdeu a unção. O coração dos seus estava na direção certa. Salmo 145:13 diz assim: o teu reino é reino eterno, e o teu domínio permanece de geração em geração. O Senhor é fiel em todas as suas promessas, e é bondoso em tudo o que faz, de geração em geração. Que nessa noite, queridos, vocês cuidem da herança da fé, e também da responsabilidade de ser exemplo e deixar um legado. Qual a contribuição que nós deixaremos para os netos, para os filhos? Quais as perspectivas que os netos e os filhos têm ao olhar para vocês? Quando olharem a nossa história, eles nos verão como pessoas que passaram pela prova do tempo, que têm unção até hoje e que têm o coração no lugar certo? Essa é uma pergunta para a gente fazer nesses dias, e dizer: Deus, me ajude a colocar o coração no lugar certo. O apóstolo Paulo, ao final da carreira, ele faz menção da fé como algo zelosamente guardado no seu coração. Era a sua preciosa herança para que os viriam depois. 2 Timóteo 4:7. Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Filipenses 1:6 diz assim: aquele que começou a boa obra em vocês, Clube do Tempo, aquele que começou a boa obra em vocês, igreja, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. E até lá, mantenham-se firmes para viver a promessa. Que Jesus abençoe vocês.